Olá a todos, sejam bem-vindos ao The Power of Risk Management. Meu nome é Luiz Guilherme Carvalho e hoje vamos mergulhar em um tópico que considero uma das revoluções silenciosas na gestão de projetos moderna: o uso correto de distribuições probabilísticas na simulação de Monte Carlo. Vamos além da teoria e focaremos em uma abordagem prática, especialmente voltada para o gerenciamento de projetos. O objetivo é transformar a maneira como lidamos com a incerteza, saindo de estimativas fixas e muitas vezes irreais, para uma compreensão mais honesta e poderosa dos riscos e oportunidades que enfrentamos. Para começar, vamos encarar a realidade de qualquer gerente de projetos. Nossos planos são constantemente bombardeados por imprevistos, mudanças de escopo, problemas técnicos, atrasos de fornecedores, ou até mesmo uma simples tarefa que demora mais que o esperado. O método tradicional, com suas estimativas fixas e cronogramas determinísticos, nos deixa vulneráveis. Ele cria uma falsa sensação de segurança. A verdade é que projetos são sistemas dinâmicos e complexos, e a pergunta que devemos fazer não é quando o projeto vai terminar, mas sim qual é a probabilidade de terminarmos em uma determinada data e com um determinado custo. É essa mudança de mentalidade que vamos explorar. A resposta para lidar com essa incerteza é a simulação de Monte Carlo. Mas o que é isso em termos simples? Imagine que, em vez de estimar que uma tarefa levará exatamente 5 dias, você diz que ela pode levar entre 4 e 7 dias, com 5 sendo o mais provável. A simulação pega essa e todas as outras incertezas do seu projeto e literalmente executa o projeto milhares de vezes no computador. Em cada uma dessas vidas do projeto, ela sorteia um valor diferente para cada variável incerta. Ao final, em vez de um único resultado, temos um histograma, uma curva de probabilidades. Isso nos mostra não apenas o resultado mais provável, mas todo o espectro de possibilidades, desde o cenário mais otimista até o mais pessimista. É a ferramenta que nos permite quantificar a incerteza. Aqui está o ponto central da nossa discussão. A mágica do Monte Carlo só funciona se alimentarmos o modelo com as informações corretas. E essas informações são as distribuições de probabilidade. A distribuição é a linguagem que usamos para descrever a incerteza de cada variável. Escolher a distribuição errada é como usar um mapa desatualizado. A jornada pode ser sofisticada, mas o destino será o lugar errado. É o famoso conceito de garbage in, garbage out. Nossa tarefa como gestores é selecionar a distribuição que melhor representa a natureza da incerteza de cada parte do nosso projeto. E é isso que vamos aprender a fazer agora. Começando com a favorita dos gerentes de projetos, a distribuição PERT. Ela é ideal para estimar a duração de atividades. Sua força está na simplicidade e intuição. Em vez de um único número, pedimos a especialistas 3 estimativas: um cenário otimista, um pessimista e, crucialmente, o mais provável. A fórmula, então, calcula uma média ponderada, dando um peso 4 ao cenário mais provável. Isso reflete a realidade de que o valor mais provável tem, de fato, uma chance maior de ocorrer. Como no exemplo da pintura, o cálculo nos dá 3,67 horas, um valor mais realista e conservador do que as 3 horas que poderíamos ter usado. É a escolha padrão quando temos acesso a opiniões de especialistas e queremos um modelo robusto para prazos. A distribuição triangular é a prima mais simples da PERT. Ela também usa 3 estimativas: mínimo, mais provável e máximo, mas sua fórmula é uma média simples, sem o peso extra no valor mais provável. Isso a torna extremamente fácil de entender e comunicar, sendo perfeita para workshops de brainstorming ou fases iniciais de um projeto, quando ainda não temos dados detalhados. A desvantagem é que ela dá o mesmo peso aos extremos, mínimo e máximo, que ao valor mais provável, o que pode não ser tão realista quanto a PERT. Use-a quando a velocidade e a simplicidade forem mais importantes que a precisão matemática. É uma excelente porta de entrada para o pensamento probabilístico.
Todos conhecemos a curva de sino ou distribuição normal. Ela é simétrica e definida por uma média e um desvio padrão. É tentador usá-la para tudo, mas em gerenciamento de projetos ela é extremamente perigosa, especialmente para durações e custos. Por quê? Porque sua simetria implica que a chance de terminar uma tarefa 2 dias antes é a mesma que a de terminar 2 dias depois. A realidade nos mostra que isso é falso. É muito mais fácil um imprevisto causar um grande atraso do que um golpe de sorte causar um grande adiantamento. Além disso, a normal permite valores negativos, o que não faz sentido para tempo ou custo. Portanto, a regra é: evite a distribuição normal para estimar atividades ou custos individuais. Ela só é apropriada para descrever a soma de muitas variáveis independentes, como o resultado final de um portfólio de projetos ou processos industriais muito estáveis. Se a normal é perigosa, qual é a alternativa para cenários complexos? A resposta é a distribuição log normal. Ela é a especialista em assimetrias. Ela é definida por um limite inferior, geralmente zero, e uma cauda longa à direita. Isso captura perfeitamente a realidade de atividades de P&D, desenvolvimento de software ou qualquer tarefa inovadora. O potencial de economia de tempo ou custo é limitado, mas o potencial de estouro é quase infinito. Como diz a citação, as coisas só podem ser um pouco mais rápidas, mas podem demorar infinitamente mais. No exemplo do software, uma economia de 20% é ótima, mas um estouro de 200% é um cenário perfeitamente plausível. A log normal modela essa realidade. É a distribuição da honestidade para projetos de alta incerteza. E o que fazemos quando não temos a menor ideia de qual valor é mais provável? Quando tudo o que sabemos são os limites mínimo e máximo. Para isso, existe a distribuição uniforme. Ela representa a honestidade intelectual. Usá-la é admitir: sei que está entre A e B, mas qualquer valor nesse intervalo é igualmente possível. Ela não assume um pico ou tendência central. Embora raramente reflita a realidade, quase sempre há um resultado mais provável. Ela é útil em fases muito iniciais de brainstorming ou para modelar eventos sobre os quais não temos nenhuma informação. É melhor ser honestamente vago com a uniforme do que falsamente preciso com uma distribuição mais complexa e sem fundamento. Com todas essas opções, como escolher? Esta matriz de decisão serve como um guia prático. Podemos ver claramente os trade-offs. A uniforme é simples, mas raramente realista. A triangular é um ótimo ponto de partida, com baixa complexidade. A PERT é a rainha das durações, exigindo um pouco mais de dados, opinião de especialistas, mas oferecendo excelentes resultados. A normal, como vemos, é ruim tanto para durações quanto para custos individuais. E a log normal, embora mais complexa, é a escolha certa para custos e atividades com grande assimetria, como em P&D. O resumo prático é: comece com PERT para prazos e triangular para estimativas rápidas. Se o projeto for inovador e complexo, use a log normal. E use a normal com extremo cuidado. Vamos ver como isso funciona na prática. Neste caso, um projeto de software com uma estimativa inicial e otimista de 6 meses. Em vez de aceitar esse número, modelamos as incertezas. Usamos PERT para as sprints, uma combinação de Poisson e log normal para modelar a frequência e o impacto de mudanças de requisitos, log normal para a arriscada integração com um sistema legado e normal para a fase de testes, que é proporcional ao tempo de desenvolvimento. O resultado da simulação é chocante. A mediana, P50, já aponta para 14 meses, mais que o dobro da estimativa inicial. Para ter 80% de confiança, precisaríamos de 16 meses. Isso permitiu negociar um prazo realista com o cliente e investir em automação de testes para mitigar um dos principais riscos. Isso é sair da gestão por torcida para a gestão por dados. Este segundo caso, uma expansão industrial, mostra o poder de modelar correlações. Não bastava modelar cada atividade isoladamente. Modelamos a construção civil com PERT,
mas adicionamos uma correlação com a estação chuvosa. A importação de equipamentos foi modelada com triangular, mas com um risco discreto de atraso na alfândega. Os custos seguiram uma normal devido à variação cambial e o comissionamento, uma log normal. Os resultados nos deram uma visão completa, não apenas do prazo e custo, mas do VPL, valor presente líquido, probabilístico do projeto. Com base nisso, a diretoria aprovou o projeto, mas com uma contingência de 5 milhões de reais, cobrindo o cenário P80, e decidiu antecipar pedidos para mitigar o risco da importação. A simulação transformou riscos em decisões estratégicas. Tudo isso pode parecer complexo, mas a boa notícia é que você pode começar hoje usando uma ferramenta que todos conhecem, o Excel. Com add-ins como o at-risk ou model risk, o processo é direto. Você constrói seu modelo como faria normalmente, mas em vez de números fixos, insere funções como risk-pert ou risk-triang. Depois, define suas saídas de interesse, aperta simular e a mágica acontece. A familiaridade do Excel quebra a principal barreira de entrada, permitindo que a equipe foque na modelagem da incerteza e não em aprender um software novo e complexo. Quando a complexidade aumenta, ou quando a análise de risco se torna uma parte central da governança da empresa, é hora de considerar ferramentas mais avançadas. O at-risk é o padrão da indústria para Excel, oferecendo análises de sensibilidade e otimização. O Model Risk é excelente no ajuste de dados históricos e na separação de tipos de incerteza. E o Primavera Risk Analysis se integra diretamente ao Primavera P6, sendo a escolha para grandes projetos de capital que já usam essa plataforma. O upgrade se justifica em projetos de alto valor, com muitas correlações, ou quando a análise precisa ser integrada a sistemas de gestão maiores. Mas lembre-se, a ferramenta não faz milagre. O pensamento crítico na modelagem é o mais importante. Como qualquer ferramenta poderosa, o Monte Carlo tem suas armadilhas. Vamos ver as 5 principais. Primeiro, a precisão falsa. Não se apaixone pelos decimais. Comunique em faixas. Segundo, garbage in, garbage out. Valide suas distribuições com dados reais. Terceiro, correlação ignorada. Lembre-se que as coisas podem dar errado juntas. Modele as principais dependências. Quarto, complexidade desnecessária. Foque nas incertezas que realmente importam. E quinto, comunicação inadequada. Traduza os histogramas para uma linguagem que seu chefe e as partes interessadas entendam. A lição fundamental é que o modelo é apenas uma parte da equação. A qualidade dos dados de entrada e, principalmente, a capacidade de comunicar os resultados de forma clara são igualmente cruciais. Adotar a simulação de Monte Carlo é mais do que uma mudança técnica, é uma transformação cultural e gerencial. Saímos do paradigma antigo, determinístico, que nos força a dar uma resposta única e geralmente errada, para um novo paradigma probabilístico que nos permite comunicar com honestidade o nível de confiança que temos em nossas estimativas. Isso representa uma mudança cultural profunda. Abandonamos a ilusão de controle e abraçamos uma gestão inteligente da incerteza. Os benefícios são claros: projetos com maior taxa de sucesso, menos surpresas, melhor alocação de recursos e, acima de tudo, uma comunicação mais honesta e eficaz com todos os stakeholders. Como começar essa jornada? Este roteiro de 4 fases oferece um caminho prático. Fase 1, piloto, comece pequeno. Escolha um projeto, use Excel e foque nas principais incertezas. O objetivo é aprender. Fase 2, expansão. Leve o aprendizado para mais projetos. Comece a coletar dados históricos e a treinar pessoas-chave na sua equipe. Fase 3, institucionalização. Torne a análise de risco parte do seu processo de governança, obrigatória para projetos críticos. Crie uma biblioteca de distribuições e considere um software especializado. Fase 4, maturidade. Aqui você está fazendo análise de portfólio, integrando com gestão de riscos corporativa e até usando machine learning para refinar suas estimativas. É uma jornada, não um evento único.
Para concluir, o que aprendemos hoje é a passar do qualitativo para o quantitativo, a entender que a escolha da distribuição é crucial, que a complexidade pode ser modelada e que tudo isso é acessível. Olhando para o futuro, vemos a integração com inteligência artificial, simulações em tempo real e o uso de digital twins para modelar todos os aspectos de um projeto, não apenas prazo e custo. Mas a chamada para a ação é simples. Comece hoje. Não espere ter dados perfeitos ou ser um especialista. Como vimos, 80% de uma análise probabilística, mesmo que simples, é infinitamente melhor do que 100% de uma estimativa determinística que sabemos que está errada. Abrace a incerteza. Bem, eu me chamo Luiz Guilherme Carvalho, do canal The Power of Risk Management, e muito obrigado. Espero que essa apresentação tenha sido esclarecedora e qualquer dúvida podem deixar seus comentários ou me chamar no LinkedIn. Um forte abraço a todos e até a próxima.